Em o Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 18. Hoje Deus tem uma palavra para o coração de vocês, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. E aconteceu-lhe também, e contou-lhes também, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, em outras palavras, me perturba, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. Em outras palavras, que não me encha mais a paciência. E disse o Senhor: ouve e diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Recordando, e disse o Senhor Jesus: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite. Ainda que tardio com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Você tem um minuto para adorar o Senhor, enquanto eu agradeço pela palavra aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, amados irmãos, aqui nós vamos ouvir a história da viúva, né? Que vinha ter como juiz que ele era iníquo, ele não respeitava nem mesmo a Deus. A palavra do Senhor vem dizendo conosco, né? Aleluia. Essa viúva, ela necessitava de algo da parte do juiz, mas o juiz ele não respeitava nem mesmo a Deus. E muitas vezes o trabalhar de Deus ele é diferenciado do trabalhar do homem, né? Do pensar, né? A forma que Deus pensa não é a mesma forma que o homem pensa. Aleluia! Os planos de Deus na minha vida, são diferentes dos planos que eu quero para a minha vida. Mas Deus, ele é fiel, justo e verdadeiro, né? E aqui ele pode dizer que ele tem algo melhor para a minha vida, para a vida dos irmãos. A vida também é para aqueles que não vieram, né? Mas continuando, a viúva ela havia um tempo já importunando o juiz, pedindo que ele fizesse justiça aos seus adversários, mas o juiz sempre o repreendia, falava que não. Na nossa vida também não é diferente, pois a gente insiste a Deus, a providência, a gente insiste na libertação, a gente insiste na cura, a gente insiste em algo. Muitas vezes Deus não nos dá naquele dia. A gente passa meses, semanas, até anos. Aleluia. Mas, como a palavra já diz que o homem não se compara a Deus, né? E ele não pode. Aquele homem, ele falava que ele não temia a Deus. Mas eu quero te dizer que aquele homem foi usado por Deus para fazer justiça àquela viúva. Porque é verdade. A gente vê as coisas de um modo diferente como Deus vê. A gente não consegue entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas Deus, ele é fiel, Deus é verdadeiro. A palavra diz que ela procurou esse homem e insistiu. A Bíblia não relata quanto tempo ela insistiu nessa busca de fazer justiça, mas dá para se ter noção que foram muito tempo, pois a Bíblia diz que o homem não temia nem a Deus
Deus ele está às portas, né? E ele, no finalzinho aqui, você já pode observar que Jesus já fala: não fará ele justiça por seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. Irmãos, aqui nós podemos ter uma ideia que Deus fará justiça por nós. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos libertar, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer aquilo que a gente necessita da parte dele. Mas a palavra revelada nessa noite que hoje o Senhor tem para o seu coração é: não pare de orar. Aleluia! Não cesse a oração. Já no começo eu vim falando para você aqui, no capítulo 1, nunca desfalecer. A gente não pode desfalecer. Quando a gente vem desfalecer, em vez da gente avançar, a gente vai regressar. E a gente regressando, Deus ele não vai se agradar. As mãos dele estão estendidas para nos abençoar. O momento que você se prostra na presença dele, começa a insistir, ele vai descer a providência, ele vai trazer a libertação. Ah, mas são anos, eu não sei mais o que eu faço. Mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Se você busca por uma bênção, por uma libertação de um filho, de uma filha, de um marido, de um esposo, eu quero te dizer para você que Deus ele faz todas as coisas. Aleluia! A palavra que eu tenho para o seu coração hoje é Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, ele é, e não há quem possa escapar das suas mãos. Glória a Deus! Entendeu? É. Deus, ele é fiel, justo e verdadeiro, como eu já tinha dito para vocês. E a palavra dele já diz que a gente deve perseverar. Ele fala que a gente deve perseverar e nunca desfalecer. Mas a palavra também diz que a gente, em Crônicas 7,14, que a gente, em 2 Crônicas, a gente deve, aquele povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha presença e orar, ele vai estar às portas. Então, se você busca por uma pessoa, se você busca por um familiar seu, se você busca por algo na sua vida, continue buscando, porque Deus ele está às portas. Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Deus ele está às portas para lhe fazer justiça, para lhe fazer aquilo que seu coração tem pedido, tem desejado. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que Deus tem para os irmãos, para não deixar eles de orar, insistir. E Deus ele vem agora trazer a palavra revelada agora que eu falei aos irmãos. Lucas 22, capítulo 22, versículo 44. Se os irmãos puderem achar aí, é coisa rápida só. Eu venho trazer aqui uma revelação da parte do Senhor e da palavra. Lucas 22, capítulo 22, versículo 44. Amém? E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Aqui, meus irmãos, a gente pode ver que Jesus ele orava para que Deus viesse apartar dele, se fosse possível, apartar dele o cálice, pois o cálice, a morte de cruz não foi fácil nem para o nosso mestre, para o nosso Salvador, mas ele sentiu medo, a carne sente medo quando a morte está para chegar, e ele sentiu medo e orou ao Pai 2 vezes em constante oração. Ele orou e suplicou, se fosse possível, aqui no capítulo 42, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nós devemos seguir o mesmo conselho de Jesus, né? Ele orou, e a palavra vem falando com você assim: ore mais, busque mais a presença de Deus. Aleluia! Continue insistindo na porta, a porta vai se abrir. Deus ele vai abrir essa porta para você, que você tanto tem batido. Continue insistindo, porque a palavra vem falando para mim, para você, que quanto mais Jesus orava, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, no começo da palavra, essa viúva ela buscou esse homem que não temia nem a Deus. Agora, volte um pouco
nós vai buscar ajuda numa pessoa Aleluia. que não tem nem a Deus? Não tem a Deus e não obedece o homem. Por aí tudo bem, mas se você vai pedir ajuda para uma pessoa que não vai te ajudar, irmão, não tem como. Isso tem Deus no meio. Tem Deus. Continue insistindo, porque Deus, Ele vai te abençoar. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Continue insistindo que a porta vai se abrir. Continue insistindo que a sua libertação vai chegar. A palavra do Senhor hoje que Ele colocou sobre o meu coração esta manhã foi esta. Eu peço que os irmãos não cessem a oração, continuem insistindo, porque Deus é fiel.